Evangelho de Lucas, capítulo 13. São poucos versículos, do versículo 18 até o 21. Lucas 13, do 18 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves dos céus, as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Até aqui, irmãos. Apenas esses textos breves, mas eu quero ler também as perguntas e respostas de nosso catecismo. Dia do Senhor 48, onde temos aqui, um ensinamento a respeito da segunda petição na oração do Pai Nosso, concentrando aí em Mateus 6, verso 10, a parte A. A pergunta 123 nos diz assim: qual é a segunda petição? E a resposta: venha o teu reino. Isto é, que nos governes pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti, que protejas e faças crescer a tua igreja, que destruas as obras do diabo, todo o poder que se levante contra ti e toda a conspiração contra a tua palavra. Que faças todas essas coisas até que venha a plenitude do teu reino, em que será tudo em todos. Até aqui, meus irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, venha o teu reino. Esta é a segunda petição na oração que o Senhor nos ensinou. A primeira petição, como Cristo já havia nos ensinado, é: santificado seja o teu nome. Isto é, que Deus nos conceda que, antes de mais nada, possamos conhecê-lo corretamente para que venhamos honrar e glorificar em toda a nossa vida. Mas na segunda petição, nosso Senhor Jesus, ele se concentra no reino de Deus. Justamente no reino. Ora, podemos perguntar, por que Cristo nos ordenou então a pedir isso, que o reino de Deus venha? E podemos também perguntar, o que é o reino de Deus? Do que ele está falando aqui para nós? Quando nós ouvimos a palavra reino, somos remetidos a lembrar dos reinados do passado. Então, este é um conceito conhecido de nós também. Durante a maior parte da história da humanidade, os sistemas de governo, de organização política, eram as chamadas monarquias, ou seja, reinados. E a própria palavra de Deus, toda a narrativa histórica da Bíblia, toda a história na Escritura Sagrada, está nesse contexto de monarquia. Havia vários reis, vários reinos, vários impérios naquele contexto. A ideia, então, por exemplo, de democracia, como nós conhecemos, como é aplicada em nosso contexto, é uma ideia relativamente recente. Isso é recente na história da humanidade. Mesmo assim, todo o imaginário da humanidade, todo o imaginário aqui no Ocidente, gira em torno, desse entendimento de reis. Tanto é que isso está demonstrado em nossa própria cultura, por exemplo, nas produções cinematográficas ou nas obras, de grandes empresas que produzem entretenimento. Sempre há histórias de príncipes, de princesas, de reis, de rainhas, de grandes impérios, de impérios prósperos, Isso está, ou faz parte de nossa cultura, nosso linguajar. Basicamente, quando falamos de reino, meus irmãos, então, devemos entender que isso significa não aqueles contos de fadas, não as historinhas da Disney, por exemplo, mas quando falamos de reino, estamos pensando literalmente em governo, em domínio, em soberania. Num reino existem leis. É nisso que temos que pensar. Geralmente, quando assistimos um filme de época, da era medieval, nós sempre nos concentramos na aventura. E até os filmes
fazem parecer que aquela época era uma época de grandes aventuras, era uma época, e é claro que os filmes fazem isso, não é a partir de uma perspectiva romântica, digamos assim. Eles apresentam aquilo como uma grande aventura, como se não houvessem maiores desafios e como se a vida fosse mais fácil naquele contexto. Sendo que não era assim. Não era. No reino, então, não são as aventuras que prevalecem, mas as suas leis. A defesa do povo por meio de um exército, não é, montado, aparelhado e preparado para guardar a nação. E todos naquele reino, todos, não é, eles devem respeito ao rei, aquele que é destacado como soberano. Ora, quando pensamos no reino de Deus, irmãos, também devemos enxergar assim. Também devemos enxergar assim. Pois o reino de Deus é literalmente o seu governo, o seu domínio sobre tudo e sobre todos. É isso que devemos, ou é isso que falamos, não é? Ou então é isso que devemos entender quando pensamos em reino de Deus. Por isso, irmãos, esta oração ela é tão importante para nós. Eu quero realmente seguir a própria estrutura da resposta de nosso catecismo a respeito do reino de Deus, do que significa pedir que o reino venha. Então, a primeira parte da resposta nos diz, nessa explicação sobre venha o teu reino, que nos governes. O que estamos pedindo a Deus quando falamos venha o teu reino? Que nos governes pela tua palavra e espírito, de tal modo que nos submetamos a ti cada vez mais. É isso que estamos pedindo. Esta oração é muitíssimo necessária para nós então. Pedir ao Pai que seu reino venha é pedir que nós mesmos sejamos cada vez mais governados por sua palavra e pelo Santo Espírito. Por isso eu pergunto aos irmãos, pergunto a cada um em particular, o quanto você é governado pela palavra de Deus? Pense nisso. O quanto a sua vida é direcionada pelas Sagradas Escrituras. Olhem bem para o mundo, irmãos, e respondam a si mesmos: o mundo é governado pela palavra de Deus? O mundo se sujeita, se submete e honra a palavra do nosso Deus? A resposta clara é não. E nós vemos isso. Mas a pergunta é, e você? Qual é a sua postura, qual é a sua atitude diante da palavra de Deus? Esta, então, é uma oração intensa, ensinada por Cristo, séria. Deus, não é, deve então nos governar por sua palavra e pelo seu Espírito Santo. É isso que estamos pedindo quando falamos venha o teu reino. Que ele nos governe de tal maneira que nós, cada vez mais, dia após dia, venhamos nos submeter a ele, à sua vontade. Não é para nós estarmos nos distanciando do Senhor e da sua vontade. Não é para nos inclinarmos cada vez mais àquilo que o mundo está dizendo, mas pelo contrário, quando oramos venha o teu reino, é para que nós mesmos venhamos cada vez mais, dia após dia, na vida cristã, nos submetemos à vontade de Deus, à sua palavra. Meus irmãos, isso implica em mudanças sérias em nossa vida. Mudanças especialmente em nosso próprio coração. Pois se estamos pedindo que o reino de Deus venha, então devemos, com sinceridade, desejar e pedir que sejamos governados por sua palavra e Espírito Santo. Se o nosso coração deseja outra coisa, ao falarmos, ao proferirmos tais palavras em nossas orações, venha o teu reino, estaremos mentindo. Se falarmos venha o teu reino, Senhor Deus e Pai, mas em nosso coração desejarmos que o nosso próprio reino prevaleça, então estamos mentindo. Estamos sendo hipócritas em nossa oração. Ou seja, nós precisamos, com sinceridade, desejar isso. E pensemos bem, será que o reino dos homens está bom? Será que o reino dos homens propaga a justiça verdadeira? Será que o mal é realmente combatido neste mundo? Não. Todos os sistemas de governo, todos, que já foram propostos na história da humanidade, sejam os grandes impérios dominadores da antiguidade, seja no início da Idade Média também impérios dominadores e também reinados, com governos onde havia reis absolutistas que oprimiam o seu povo, que exigiam serem praticamente adorados como deuses.
ou mesmo um tipo de monarquia parlamentarista, onde há um parlamento eleito pelo povo, mas há também o poder real. A exemplo da Inglaterra e outros países também. Ou o sistema de democracia, um sistema de república, onde o poder é dividido, não é, em poderes que devem estar em equilíbrio. Até agora, todos os tipos de governo que foram propostos foram falhos. Nós, como brasileiros, aprendemos nos livros de escola e muitas vezes o que aprendemos é uma grande mentira, porque nós não conhecemos a nossa própria história, essa é a realidade. Aprendemos a simplesmente a abominar a monarquia. E muitos nos ensinam a odiar a época do Brasil imperial. Aquela época era uma época terrível. Terrível? Terrível é hoje. Eu não sei como foi lá, eu não vivi. Eu sei que foi falho, eu sei que injustiças aconteceram naquele contexto. Mas hoje, num sistema que chamam de democracia, em uma república, as injustiças proliferam e crescem cada vez mais. Então, olhemos para o reino do mundo. Respondamos essa pergunta. Está bom? Não está bom, irmãos. Porque a vontade do rei não está sendo honrada. E o que temos que aprender aqui, meus irmãos, é que, ao contrário do que vemos no mundo, devemos defender a verdade de que a vontade do grande e único rei deve ser honrada, especialmente pelos seus súditos. Quando nós pensamos na Reforma Protestante, lembramos sempre de Martinho Lutero, de Calvino, mas a Reforma se alastrou, ela cresceu. E também chegou em outros lugares ali. Por exemplo, na Escócia, por meio de John Knox, não é? A Reforma chegou. E lá na Escócia aconteceu aquilo que é chamado historicamente da Segunda Reforma. E havia um lema muito forte naquele contexto da Segunda Reforma escocesa, que é o lema pela coroa de Cristo e pelo pacto. Este era o tema, o lema que inflamava o coração daqueles cristãos. Como cristãos, meus irmãos, devemos crer de todo o coração no governo de Cristo. Qual é, não é, o verdadeiro rei para nós? É o Senhor Jesus, e ele deve ser honrado, e devemos desejar que o reino dele se manifeste neste mundo. Deve ser o nosso desejo. Ora, Abraham Kuyper, um grande teólogo holandês, afirmou algo que muitos conhecem: que não existe nenhum centímetro da existência, parafraseando ele, do qual Cristo não possa dizer ou clamar, é meu. E por quê? Porque tudo é dele. Dele é o domínio. E devemos desejar que cada vez mais o seu reino se manifeste neste mundo. Cada vez mais. Nosso Senhor Jesus, não é? Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o grande rei. Nós cantamos ao Rei da Glória e o Rei nos ensina: orem ao Pai assim, venha o teu reino. Se manifeste o reino de Deus. Mas se manifeste primeiro em nós. O reino de Deus deve se manifestar primeiro em nós. Às vezes olhamos para o mundo e nós enxergamos os problemas do mundo, toda a rebeldia, todo o pecado contra Deus, e nós queremos que o mundo mude simplesmente. E dizemos, nós queremos paz. E replicamos, nós queremos amor, e até nos escandalizamos com os males que acontecem no mundo. E sim, devemos nos escandalizar. Ora, apesar disso, de podermos reconhecer as grandes crises que há no mundo, ainda assim precisamos ter a consciência de que o reino de Deus precisa se manifestar primeiro em nossa própria vida como cristãos. Primeiro em nossa vida, na igreja. Porque a igreja é a própria manifestação do reino de Deus aqui neste mundo. Aqui. É na igreja, meus irmãos, que a lei de Deus, a lei deste reino é obedecida. É na igreja que o rei é exaltado. É na igreja que o povo, os súditos do Senhor, se reúnem para louvar o seu nome. É aqui que nós cantamos ao Rei da Glória. Não é lá fora. Por isso é aqui primeiro. Cabe-nos então a pergunta: nós,
como súditos deste reino, temos sido verdadeiramente governados por esse rei? Estamos literalmente nos curvando em submissão ao grande rei Jesus? Ele é o rei do reino de Deus. Mas a pergunta é, ainda, como ele nos governa? A resposta é clara que temos no catecismo, por sua palavra e por seu Espírito. É assim que ele nos governa. Por isso, irmãos, pensem nisso quando vocês orarem pedindo que o reino de Deus venha. Você está se submetendo à santa palavra de Deus? O Espírito Santo tem te guiado, tem dirigido a sua vida, dirigido o seu coração na vontade do Senhor? O que aprendemos aqui é que devemos ser governados por isso. Então seja governado pela palavra de Deus. Se submeta sim à palavra de Deus, se importe com aquilo que a palavra diz e centralize a palavra do grande rei em sua vida. E assim você estará, sim, sendo guiado pelo Espírito Santo e, portanto, pelo próprio rei. Não dá para ser guiado pelo Espírito Santo sem a palavra. Não se separa a palavra do Espírito. Não existe isso de Deus está me guiando assim, de que a vontade de Deus é essa, de que isso vai acontecer porque eu sinto que é assim. Esqueça disso. Nós só somos guiados pelo Espírito Santo quando obedecemos a palavra. Não dá para separar a palavra do Espírito. Essa é a grande realidade. Mas o que significa mais, irmãos? Orar a Deus o Pai, venha o teu reino. O catecismo continua dizendo que protejas e faças crescer a tua igreja, que destrua as obras do diabo, todo poder que se levante contra ti e toda conspiração contra a sua palavra. Meus irmãos, uma vez que a igreja é a manifestação do reino de Deus aqui neste mundo, pedir que o reino venha é pedir também a Deus que ele proteja a sua igreja, isto é, que proteja os seus súditos. Sabem por que devemos pedir proteção a Deus, irmãos? Porque o mundo, o reino das trevas, os inimigos do grande rei, não só o odeiam, mas também odeiam o seu reino, odeiam os seus súditos, odeiam a sua igreja. Muitas vezes, cristãos podem ser bem ingênuos com relação às intenções dos ímpios. Sim. Há muitos cristãos que acham que existem ímpios bonzinhos. Isso é tolo. Que aqueles que rejeitam o evangelho não querem fazer mal à igreja, mas apenas viverem em paz. Irmãos, a igreja não começou ontem. Desde o começo do mundo, o povo de Deus tem caminhado por essa terra. E desde o começo do mundo, o que tem acontecido é um ódio do mundo contra a igreja. Sempre foi assim. Desde a queda. Quem pensa que não é assim, está no mundo de uma ingenuidade. Pois está totalmente longe da realidade deste mundo. O mundo ímpio quer aquilo que Caim queria e realizou quando teve oportunidade. Caim matou seu irmão. Assim o mundo também deseja a destruição da igreja de Deus. Essa é a realidade. Tentem, sei lá, qualquer pessoa que tentar explicar historicamente, politicamente, ideologicamente, teologicamente, filosoficamente a razão para a perseguição contra cristãos, nunca vão conseguir explicar o porquê exatamente. Não há uma razão, porque não tem como apontar para uma igreja, ou a fé, a igreja de Cristo, fazendo mal ao mundo, e isso é a justificativa para destruí-la. Não tem como. É simplesmente pela própria existência da igreja que o mundo é destruído. O ódio contra a igreja vem desde o início. Tudo o que é feito, então, no mundo, de lá até aqui, é a tentativa de destruir a igreja do Senhor. No início da era cristã, o Império Romano tentou violentamente destruir cada cristão.
matando os súditos de Cristo, nossos irmãos. E Cristo, o rei, o cabeça da igreja, deu força aos seus servos, para que eles pudessem resistir e não negarem o seu nome, não negarem o seu reino. Foi isso que aconteceu lá, meus irmãos. Mais tarde, mesmo diante de tanta perseguição, a igreja floresceu no Império Romano. Eles matavam cristãos e pessoas eram convertidas aos montes. Cada vez mais. E chegou um momento que eles realmente reconheceram que não dá para vencer a igreja. Quanto mais matamos cristãos, mais pessoas se convertem ao cristianismo. Então eles pararam de perseguir a igreja assim. E a igreja floresceu no império, mas isso também foi uma armadilha. Mesmo a igreja crescendo no império, num ambiente de suposta paz, ali o inimigo de nossas almas começou sim a atacar a igreja de dentro para fora, lançando heresias terríveis para desviar o coração dos servos, dos súditos, do verdadeiro rei. E naquele contexto, de toda a Idade Média, a igreja, enquanto instituição, mudou o foco. Pararam de dar glória ao único rei Jesus Cristo e começaram a dar glória aos homens. A procurar um cabeça humano para a igreja neste mundo. A exaltar a figura do Papa. É isso que o papado é. É a exaltação do homem. Mas mesmo assim, o rei não abandonou seus súditos. Por isso mesmo, ele levantou súditos fiéis na época da Grande Reforma, que não se conformaram com a heresia, com a mentira, e mesmo arriscando a própria vida, eles pregaram, eles espalharam a mensagem para que Cristo fosse exaltado naquele contexto, contra o papismo. É por isso que o catecismo ainda diz, irmãos, que destrua as obras do diabo, todo o poder que se levante contra ti e toda a conspiração contra a tua palavra. Lemos na palavra que, 1 de João 3, verso 12, que Caim era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. É um ódio que vem do diabo. Esse ódio do mundo contra o povo de Deus é um ódio diabólico, vem do diabo. Entendem? O diabo estava por detrás das obras de Caim, sabe por quê? Porque, na verdade, ele está por detrás dessas obras malignas de hoje também. Porque o diabo, não é? E o mundo ímpio estão em parceria. O mundo ímpio está de mãos dadas com o diabo. É uma parceria contra o povo de Deus. E esse ódio do diabo contra nós tem sempre se manifestado. Conspirações e mais conspirações contra a verdade, contra a palavra de Deus, são promovidas por ele, em todos os ambientes. E por isso mesmo devemos orar, pedindo a Deus que destrua as obras do diabo, irmãos. E podemos pedir isso, como Cristo nos ensinou. Pedir ao nosso Pai, porque isso inclui também o trabalho de Cristo. 1 de João 13, verso 8, lemos: quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que o nosso Senhor Jesus se manifestou. Para desfazer aquilo que foi causado pelo diabo. Suas obras são obras de mentira, de enganação, de ilusão, de pecado, de rebeldia, de revolução. Nós aprendemos, meus irmãos, na última quarta-feira, se os irmãos bem lembram, sobre batalha espiritual. Pois é disso que se trata. Existe um levante do diabo contra nós, sempre, todos os dias. É uma guerra. É por isso que devemos pedir a proteção do Senhor e que Ele destrua as obras do diabo, que são vistas neste mundo, não é? E que às vezes, pelo aumento da impiedade, nos dão até a impressão, não é? De que ele é absolutamente dominante. Ficamos às vezes acuados pensando, nossa, o mundo é tão ímpio, que nós parecemos uma coisa pequenininha neste mundo. Não é? O nível da iniquidade é gigante neste mundo e cresce cada vez mais. Mas pode ser, não é? Mas pode ser, para muitas pessoas, que
essa visão limitada dê a impressão de que, de fato, a Igreja de Cristo está perdendo, está sendo derrotada neste mundo. Por causa disso, ainda assim, meus irmãos, nós temos a palavra do Rei ao nosso favor. Lembrem do que ele disse aos seus apóstolos. Mateus 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. São palavras do próprio Rei, do cabeça da igreja. É por isso, irmãos, que mesmo no fronte da batalha, nessa guerra espiritual, não devemos desanimar, pois o próprio Rei nos ensinou a orar desse jeito e desejar fervorosamente que o reino de Deus venha, pois só no reino de Deus é que há verdadeira justiça. Só no reino de Deus há verdadeiro amor. Só no reino de Deus é que a paz real reina. Só. Então, se estamos indignados com as injustiças do mundo, devemos desejar ainda mais fervorosamente que o reino venha, que o reino se manifeste. Mas aprendemos mais sobre o que significa venha o teu reino. O catecismo continua dizendo que faças todas essas coisas até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos. Ou seja, nós oramos pela fé, aguardando a manifestação do reino de Deus. Lembramos agora da parábola, por exemplo, que nós lemos no início. Lucas 13, verso 18 a 19, ele diz, o Senhor Jesus diz, e dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que eu compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Vamos entender isso, irmãos. O grão de mostarda, porque isso nos dá uma expectativa correta a respeito do reino de Deus. O grão de mostarda era pequeno, a menor de todas as sementes. Pequenino, não é? Porém, o arbusto era tão grande que parecia uma pequena árvore. Era um arbusto, mas parecia uma pequena árvore. Nossa impressão, então, pensando no reino de Deus, é que o reino ele é pequeno diante do mundo. Ele é pequenino, quase inexistente, pois não vemos, por exemplo, a sua grande influência no mundo. Não vemos mais. Em algum outro momento, não é, parecia que o reino estava em grande expansão. Parecia que o mundo realmente estava sendo, guiado pela palavra de Deus, pela luz do Evangelho. Parecia em algum momento assim. Mas, recentemente, o que podemos observar é algo bem diferente. O que notamos é que cada vez mais a impiedade cresce, as trevas, a vileza está aumentando cada vez mais e os perversos parecem estar ganhando essa guerra. Quem se impressiona apenas pelo que vê, imagina, ora, é claro que a guerra está sendo vencida pelo mal, porque vemos o mal prevalecendo na sociedade. Mas no exemplo que o próprio rei nos dá, o reino de Deus, embora tão pequeno como um grão de mostarda, crescerá. Esse é o exemplo que ele nos dá. E o seu tamanho, no final, parecerá totalmente desproporcional ao que vemos hoje. Ele usa esse exemplo porque há uma diferença enorme de tamanho entre o pequeno grão de mostarda e então, não é, o arbusto. É uma diferença colossal, irmãos. E essa é a comparação. O reino parece muito pequeno, mas o final dele é dominante, é gigantesco, é sobre tudo e sobre todos. Um dia, esse reino não será algo pequeno no mundo. Um dia esse reino será totalmente e plenamente visível a todos. Essa é a esperança que o rei nos dá. E ele faz uma outra comparação, versos 20 a 21, ele diz, e disse outra vez, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o,
escondeu em 3 medidas de farinha até que levedou, até que a massa, não é, inchou, cresceu, levedou. No segundo exemplo, irmãos, Jesus fala sobre o fermento escondido na massa. A figura que ele mostra sobre o seu reino aqui é que o seu crescimento ele é silencioso. Se você pega então e coloca fermento, não é, em farinha de trigo e você esconde o fermento lá, o que vai acontecer é que a farinha vai fermentar. E sem que você perceba, você deixando lá, aquilo vai crescer. Esse é o ponto aqui. A olho nu, meus irmãos, pode não parecer nada, pois o fermento, não é, em comparação à quantidade da massa, a quantidade do trigo parece ser inferior. Mas qualquer um que sabe fazer um bom bolo, pão, entende muito bem que um pouco de fermento, sim, leveda a massa, levanta a massa. Assim, o reino de Deus, embora se manifeste apenas em nós por enquanto, seja algo em nosso coração, em nossa própria vida, em nossa relação com Deus, na igreja, ainda assim, esse reino crescerá. Ele não parece ser barulhento, porque está em nosso coração, em nossos anseios pela glória do Rei, mas ele crescerá. Ainda que seja silencioso, ele crescerá. E com certeza, quando ele crescer, ele será visto. Ele dominará este mundo. Estes, então, são bons motivos que o Senhor Jesus nos dá para orarmos a Deus. Ele nos dá esperança. Olha como isso é importante para nós, irmãos, porque é sério. Nós estamos acostumados a sempre olhar no noticiário e o que vemos todos os dias, notícias ruins. Todo dia. Todo dia. Mortes, todo dia. Acidentes, famílias dizimadas, todos os dias. Guerra entre países, ataques terroristas, todos os dias. Corrupção do governo, é o que nós vemos e ouvimos todos os dias. Se nós ficarmos focados nisso apenas, vamos adoecer. Porque isso rouba a nossa expectativa com relação ao futuro. Se olharmos tanto para essas coisas e nos esquecermos da palavra de Deus, veja, nós precisamos saber, precisamos estar atualizados, mas se olharmos para isso apenas e começarmos a pensar somente naquilo que os homens estão fazendo, nas estratégias dos homens, nos poderosos deste mundo que dominam e oprimem o fraco, nós vamos ficar tão alienados da verdade do Senhor que perderemos as esperanças. Por isso Cristo olha para os seus discípulos e o que ele ensina para nós hoje também é isso. Nada neste mundo pode barrar o reino de Deus. Nada pode impedir o seu crescimento, o seu avanço. Por isso devemos continuar sempre a anunciar a mensagem deste reino. Ele não nos ensina a olharmos para as circunstâncias, para o quadro que a humanidade vive e desistirmos baseado nisso. Ora, nós não somos nem um pouco científicos nessa área. Nós não vamos pensar nem um pouco em probabilidade. Nós não vamos investigar ou então pedir a opinião dos economistas, dos cientistas políticos. O que eles pensam ou dizem, tanto faz. A verdade é que por mais que as nossas expectativas humanas sejam tão baixas com relação à igreja, as expectativas que Cristo nos dá são incomparáveis. Ele está nos prometendo isso. O reino crescerá. Não tenho dúvidas disso. O reino crescerá. Por isso devemos orar. E por isso devemos pregar a mensagem do reino. Marcos 1, e verso 15 é dito: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Temos que anunciar essa mensagem, a mensagem do reino de Deus, hoje. Por isso precisamos fazer o que o grande rei nos ensinou, ao invés de olharmos para o mundo, para as ênfases e preocupações do mundo, façamos aquilo que ele disse em Mateus 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Ele providenciará, ele cuidará de sua igreja. Vamos focar no reino e não neste mundo. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que devemos ter consciência de que pertencemos a este reino, ao reino de Deus, que somos seus filhos,
somos seus súditos, seus servos, e estamos na batalha, e devemos batalhar conscientemente, hoje, agora, para que o seu domínio seja demonstrado primeiro em nossa vida. Nós queremos demonstrar o reino, a maneira de mostrar o reino para o mundo é vivendo de acordo com a vontade de Deus. Essa é a única maneira. Se o mundo olha para nós e não nos vê obedecendo a palavra de Deus, se o mundo olha para nós e não nota a diferença, esse mundo então não verá a diferença. Esse mundo não poderá ter contato com um reino que é melhor do que tudo aqui. Mas quando nós estamos vivendo de acordo com a lei do reino de Deus, isso demonstra para as pessoas. É como Cristo operando milagres quando andou nessa terra. Algumas pessoas se concentram nos milagres. Infelizmente, os gloriosos milagres do Senhor, que demonstraram o seu poder divino, têm servido para muitas pessoas como uma verdadeira cortina de fumaça, porque não entendem o propósito deles. Cristo estava mostrando para um mundo caído, perdido, doente, que no reino de Deus não há doença, que no reino de Deus não há fome, não há injustiça, não há desigualdade. Só no reino de Deus essas coisas não existem. Por isso ele fez milagres. Por isso ele fez milagres. Assim também, o mundo terá contato com o reino de Deus por meio da vida dos membros do corpo de Cristo, dos súditos do seu reino. Somente assim. Por isso, meus irmãos, se submetam cada vez mais ao rei. Faça com que o rei seja reconhecido e honrado em sua própria vida, em sua família, em seu trabalho, naquilo que você faz neste mundo. Viva de acordo com as leis deste reino, como um cidadão do reino de verdade. E o que o rei manda a nós, que amemos a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o entendimento correto a respeito da lei do Senhor, a lei do amor de verdade, da misericórdia. Viva pela glória do rei. Vamos perseverar em oração e resistir no fronte da batalha até que o rei venha. Agora estamos numa guerra. Agora o inimigo não dá trégua. Ele ataca todos os dias. Às vezes dói, e dói muito. Mas vamos ficar firmes nesse fronte de batalha, porque o rei está voltando. Essa é a nossa esperança, o rei está voltando. E quando ele voltar, quando o rei estiver aqui, visivelmente, ele mesmo porá fim a todos os seus e os meus inimigos. E só ele pode fazer isso. Só ele pode fazer isso. Pois embora vejamos o império das trevas tão grande, tão dominante, com sua influência perversa em toda a sociedade, ainda assim, quando o Rei da Glória se manifestar, vindo dos céus, ele acabará com tudo isso e instaurará o reino de Deus perfeito em justiça e em amor. Por isso, amados irmãos, enquanto esse dia não chegar, fiquemos firmes na batalha. Clamemos a Deus, clamemos ao Senhor, ao Emanuel, ao nosso Rei. E venhamos pedir que Ele ponha o seu próprio trono em cada coração, a começar por nós. Que nos governe por meio da Tua Palavra e Espírito Santo. Venha o Teu reino. Amém?